Já que no nosso primeiro bloco discutimos com cada um de vocês se entre o pobre, aliás, se é possível viver com salário mínimo. E os senhores diziam que não é possível viver, não há justiça social, não é possível viver com salário mínimo aqui no território nacional. Agora vamos para o nosso debate, onde queremos entender sobre a questão dos impostos, das reformas fiscais. Se nós questionarmos aqui os nossos painelistas, em suma, quem paga mais os impostos entre aquele que, se calhar, ganha melhor ou mais comparativamente com aquele que ganha salário mínimo, quem sai a perder, quem sai a ganhar, como é que tem sido esta situação de cobranças de impostos no nosso país? Conto com a presença do Dr. Alberto Maíca, assim como do Dr. Júlio Gonçalves, eles que vão aqui discutir conosco esses assuntos que marcam a atualidade nacional. Desde já saúdo o Dr. Maíca e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. A questão mesmo que coloco neste sentido, quem sente mais o peso dos impostos que são cobrados no território nacional? Muito bom dia, Massang. Bom dia, sua equipe técnica que torna este programa mais aprazível para o digníssimo telespectador. Saúdo os internautas que também estão alinhados com este seu programa. Saúdo respeitosamente o professor e o Dr. Gonçalves, meu par neste debate. A questão que me coloca sobre quem paga mais os impostos, bom, se tivermos que ter em consideração que os impostos dos cidadãos, a sua maioria, é pago na folha de salário. Há um desconto que é feito na fonte e há um imposto que o cidadão paga o imposto predial, o imposto de palhota, não sei se devo considerar isso imposto, mas de uma forma geral a população é que paga mais o imposto. Mas o pagar mais não significa que os quadros séniores do Estado estão isentos desta obrigatoriedade. Eles pagam o imposto, têm algumas isenções, como por exemplo, podem comprar um carro fora do país e ter algumas isenções. Os parlamentares também gozam deste benefício. Mas esta classe de profissionais pagaria mais se não tivesse este conjunto de benefícios. Mas de toda forma, o cidadão comum é que paga mais. Vamos assim dizer que quando ele compra uma viatura no Japão, quase que paga metade do preço da compra da viatura. Isto encarece mais a vida do cidadão contribuinte. Mas não podemos discutir aqui aquilo que são as normas estabelecidas pelo Estado. Nós acompanhamos recentemente uma conversa que uma funcionária
da autoridade tributária dizia que quem paga mais é o Zé Povinho. E, no entretanto, os dirigentes pagam muito menos. Indo por este diapasão, podemos acreditar que sim, pessoas que usam o passaporte de serviço, o passaporte diplomático, e pagam menos os impostos, e quando entram nas nossas fronteiras domésticas ficam isentas de todo tipo de pagamento. Então é uma questão que o nosso governo, o nosso Estado devia rever. Como, por exemplo, isentar 2 ou 3 malas no máximo e o resto das malas tinham que pagar. O cidadão comum, quando se faz no aeroporto, como por exemplo, e passado um pouco de 30 quilos, e de que goza na compra do bilhete, e mais 1 quilo, mais 2 quilos, ele tem que pagar. Então, devemos fazer este tipo de ajuizamento para percebermos que o Estado fica demasiadamente penalizado, e por conta destes nossos irmãos que viajam a free of charge e deviam contribuir. Mesmo nas isenções, e acredito que não deviam ser na totalidade. Podiam isentar 50%, mas que pagassem como forma de criar uma certa robustez na economia nacional. Mas o cidadão comum, esse que tem a renda baixa, é que suporta o Estado, suporta com os seus impostos para garantir que tenhamos a melhor educação, para que tenhamos o melhor hospital, para que tenhamos as melhores estradas e todo o resto, e onerar os funcionários públicos. E esse dinheiro provém da contribuição de todos os cidadãos, da contribuição das empresas, para termos um Estado viável na prestação de serviços sociais aos moçambicanos. Então, nesta minha primeira leva, deixo ficar que o cidadão comum é que mais contribui para garantir a robustez financeira do Estado. Professor Dr. Júlio Gonçalves, a questão é a mesma. Como é que avalia a situação dos contribuintes? Quem paga mais, quem paga menos? Será que o pagar imposto ajuda a diminuir a pobreza ou aumenta aqui a desigualdade social no país? Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo tom da vida, saúde, por ter me feito chegar até aqui. Em segundo lugar, quero agradecer a si, à tua TV, ao Dr. Massango. Alberto Manhique. Mas por que eu sempre penso que é o Massango? Mas há uma história que eu vou lhe dizer. Mas é porque estávamos a falar dele. De um Massango, não lá dele, de um Massango. Ok. Uma questão que eu queria agradecer ao Dr. Manhique, nas nossas conversas antes de entrar nesta sala, fiquei a saber de que, embora diretamente não foi meu professor, é que em 1978, quando o primeiro contingente misto
que ia a Cuba, ele fazia parte da delegação de Sua Excelência Ministra da Educação e Cultura, a Graça Machel, ele na qualidade de professor na escola secundária Dalianguene. Então, nesses termos, eu quero tirar o chapéu que você, embora não tenha sido meu professor direto, você é meu professor. Relativamente à pergunta que é colocada aqui, sobre os impostos, justiça fiscal, etc., eu, quando recebi do tema, preparei uma pequena coisinha aqui que não vai divergir-se muito com o que o Dr. Manique estava aqui se debruçando, porque os pontos de vista praticamente são os mesmos. Este telefone tem um assunto que basta entrar uma chamada ou uma mensagem, desprograma muita coisa. Dizia eu, portanto, a questão para analisar, para dar resposta deste assunto, nós temos que ver dois momentos. Depende, portanto, de dois fatores principais. O primeiro é o tipo de imposto que se trata. E o segundo é se o sistema fiscal é justo ou injusto. Na prática, em muitas coisas, especialmente nos países em desenvolvimento, os pobres acabam sendo pessoas mais prejudicadas. Neste sentido, em teoria, os ricos deviam ser as pessoas que pudessem pagar mais. Pelos fatores que nós já sabemos, o rico tem muito dinheiro, o pobre tem pouco dinheiro. Mas não é proporcional. Conforme o doutor Manique dizia, o cidadão comum, o pobre, paga vários impostos. Vamos pegar o próprio IVA. O salário que um pobre tem, a renda de um pobre mensal que ele tem, quando vai fazer a sua cesta básica, a compra de alguma coisa, o valor que ele tem perde-se mais nos impostos. Neste caso, temos o imposto, o IVA, temos o imposto de consumo, etc, etc, etc. Então, já para o pobre, aquilo reflete muito, ele sente mais. Ele sente mais. Ou seja, porque é a política fiscal de não progressividade. Se fosse progressividade, eu acho que aquelas empresas, só pelos impostos que devem praticar ou que deviam praticar, poderiam resolver muitos assuntos em termos da nossa economia, o reforço da economia nacional. Mas é isso que está na nossa Constituição, é isso na nossa lei. Não sei se nesse diálogo nacional e inclusivo vai se mexer algum aspecto relativo às isenções das multinacionais. Não estou a dizer que devem ser impostas, mas a partir de diálogo. Aliás, lembro-me, numa das passagens, Sua Excelência o Presidente da República, quando falava sobre a renegociação dos contratos assinados. E esse aspecto, eu penso, queríamos aqui aproveitar através da tua TV, enfatizar que está num bom caminho. Vamos renegociar os contratos, porque de facto, aliás, já começou-se com a própria Mosal. Então, são aspectos que eu acho que vale a pena acreditar, vale a pena apostar nesses aspectos. Resumindo, o que eu disse é que o pobre, as pessoas pobres,
da baixa social, que recebe baixo rendimento, tem mais impostos, pagam mais, contribuem mais em relação às empresas, ou seja, em relação aos ricos. Aqui também há um aspecto que queria aqui colocar, que é importante. Nós temos um fator que é aqueles revendedores, como que se chama? O comércio informal. O comércio informal é um comércio que vale a pena existir, sim senhor, mas aqueles estão diferentes em relação àquele outro assalariado, àquele outro cidadão. Aquele outro cidadão, porque ele não cobra, ele não paga o imposto, mas ele ele é consumido, não é? Lá na fonte onde ele vai comprar aqueles produtos que depois revende. Também é uma outra situação, porque ele compra os produtos, vai revender muitas vezes de forma não honesta. É essa parte negativa que eu quero aqui sublinhar. Então, e tu vês, ele comprou um produto a um preço razoável, incluindo o IVA, porque ele sempre compra com o IVA. E outras vezes, detrás do cavalo, compra sem o IVA. Mas na hora dele realizar essa mercadoria, cobra um valor um pouco fora da norma. Portanto, quer dizer, ele explora, entre vírgulas altas, um outro seu concidadão, que em vez de se unir para que todos nós estamos a sofrer a mesma causa, não, ele quer sair com maior vantagem relativamente ao seu concidadão. Então, essa parte da prática de negócio, de comércio informal, de forma não muito justa para com o seu concidadão, eu penso que vale a pena refletir-se muito bem. Obrigado. Se eu questionasse aqui, permita-me questionar aqui mais uma vez ao professor Dr. Júlio Gonçalves, olhando aqui, as pessoas estão aqui a pagar os impostos versus as concretizações, realizações. As pessoas esperam que tenhamos escolas, tenhamos aqui os postos médios. Acha que o dinheiro canalizado, o dinheiro pago pelo povo moçambicano, faz jus às realizações do nosso Estado, do nosso governo, face ao dinheiro canalizado, aos cofres do Estado? Bom, eu acredito que sim. Por que eu digo que acredito que sim? Eu acredito que sim porque se todos os cidadãos, todos, estivessem a pagar os impostos, as empresas, todas, estivessem a pagar impostos, as poucas realizações que nós temos hoje não seriam essas, seriam vezes 2, vezes 3, vezes 4. Então, há um aspecto que é importante, que é o problema de questões de recursos financeiros. Ou porque, de um lado, a cobrança dos impostos há alguma deficiência, ou então a cobrança dos impostos, não são impostos, os recursos existentes podem estar a tomar rumos não recomendáveis. Estamos a falar da corrupção, desvios desses fundos. Então, esses aspectos eu acho que vale a pena uma boa reflexão. Por quê? Porque sem recursos o Estado não tem como construir uma escola, como construir um hospital, como comprar medicamentos, etc. Por isso eu sempre digo aos políticos que, olha, as diferenças existentes no nosso sistema político não podem nos conduzir a destruições de poucas infraestruturas que o país tem, poucos medicamentos que nós temos. Hoje em dia estamos a falar de medicamentos, falta disto, falta daquilo. São vários fatores que contribuíram sobre esses aspectos. Não estou aqui a dizer apenas questões de manifestações, não é isso que estou a dizer. São vários fatores. Entre eles temos também essa questão. Temos a questão dos desvios. Então, esses aspectos todos, nós como cidadãos, na minha opinião, temos que refletir no dia a dia. Quando a gente vai numa sala de aulas, temos que transmitir uma mensagem de educação patriótica, de educação financeira, etc, etc, etc. Doutor Manhique, a questão é a mesma. Moçambicano pagando imposto versus realizações. Em que balança, se formos aqui a medir, o que pesa mais? Muito
Muito obrigado, Massango. E eu penso que nós devemos refletirmos, todos nós, os moçambicanos, se quisermos olhar para as riquezas que Deus colocou para o nosso solo pátrio, e se a tributação fosse aquela que vai para o tesouro, e eu penso que não teríamos o mesmo Moçambique. Dando como exemplo, nós temos uma costa bastante ampla, de sul a norte, e há países que vivem do turismo, e vivem bem. Falaria um pouco de Cabo Verde, de São Tomé, que não tem muita terra para cultivar, semear, colher e distribuir para os seus cidadãos, mas vivem bem, muito bem. Por quê? Porque o que coletam no turismo faz com que o seu potencial econômico é o turismo, que rende bilhões para o Estado. E nós temos uma extensão 3 vezes mais que esses países, e há qualquer coisa aqui que não é consentâneo com o que nós produzimos e encaixamos na nossa balança de pagamentos. E por essa via continuamos um país pobre, ou empobrecemos o país. Se olharmos para os minerais que este país tem, cobiçados em todo o mundo, e as vendas desses minerais, se fossem de uma forma, ou seja, se fossem vendidos e arrecadados esse dinheiro para o cofre do Estado, a nossa riqueza teria triplicado. Mas deixe-me dizer aqui, sem muitos rodeios, o que sacrifica este país é as nhongas, a corrupção. O valor que é cobrado muitas vezes não vai para a tesouraria do Estado. E isto faz com que não tenhamos uma estrada de qualidade, não tenhamos uma escola de qualidade, não tenhamos professores com qualidade. Olha, porque quando nós devemos um professor, ainda que seja o melhor professor que nós tenhamos no país, mas quando a remuneração é baixa, este professor entra na sala de aulas desmotivado. Esse médico entra na sala operatório e desmotivado. Vai daí estas sucessivas greves que nós temos, porque ainda não estamos em condições de onerarmos de acordo com as qualificações destas classes. Já ouvimos também a classe da magistratura e também a reclamar do baixo salário que oferem. E por isso mesmo que temos juízes a serem investigados por terem desviado uma boa porção de valores que entram na caixa do tribunal. Magistrados do Ministério Público que também reclamam porque
o salário é baixo. Então, há várias situações aqui que empobrece cada vez mais o cidadão da renda baixa. Deixe-me dizer também que a central sindical tem vindo a reivindicar a cesta básica para os trabalhadores e recém-admitidos, cuja a receita vai de 5.000 até 8.000 meticais. E com maior justeza eles dizem que, olha, a cesta básica do trabalhador, do operário, devia estar na cifra de 42.000 meticais. Isto significa que este grupo social fez uma análise profunda sobre a carestia da vida no país. Então, nós precisamos de rever este conjunto todo das nossas tributações e a cesta básica que faz com que o trabalhador menos honorado fique mais castigado. Porque ele paga todos os impostos. Todos. Contrariamente aos nossos dirigentes. Então, nós temos que refletir em volta disto tudo. Um dirigente que não paga água, não paga a alimentação, não paga o combustível, não paga... Então, devia contribuir um pouco mais. Sacrificarmos um pouco destas mordomias que ele tem e direcioná-los para a nossa conta do tesouro. Aí nós teríamos um país saudável, teríamos o desenvolvimento mais acentuado. Dizia e bem o professor doutor que nós temos empresas como a Mozart, que paga tão pouco e mesmo assim reivindica o custo da energia. Se uma mega empresa como aquela reclama o alto custo de energia, imagine o cidadão da baixa renda. Este que recebe 5.000 meticais, 10.000 meticais, até 15.000 meticais, não consegue cobrir as necessidades básicas para colocar os seus filhos numa boa escola e criar um certo aprumo para esta criança. Nós temos zonas francas atribuídas pelo nosso governo e essas empresas nas zonas francas e pouco contribuem para a tesouraria do nosso Estado. Então, é a altura esta de revermos de forma justa as tributações nestas megas empresas. E se olharmos para a Total Energy, que produz bilhões e bilhões e paga tão pouco, mas tão pouco mesmo, para a tesouraria do Estado moçambicano. E como é que podemos ter um Estado robusto se aqueles que detêm o monopólio pagam tão pouco, contribuem tão pouco? Então nós temos que rever estas políticas todas para robustecermos a economia do nosso Estado. Iremos ao nosso segundo tema relacionado com corrupção no país e questiono aqui ao professor Dr. Gonçalves
que poderá dar-nos a resposta assim que voltarmos no nosso pequeno intervalo, mas gostava de saber aqui, entre a pequena corrupção e a grande corrupção, a corrupção do dia a dia, qual é que lesa o Estado, qual é que prejudica Moçambique? Vamos ao intervalo, volto para ter a resposta desta questão que coloco aqui. Se ele acha que eu sou o problema, então eu levo comigo a raiz de tudo isso. Bruxa feiticeira! Cresce e te torna o homem que foste destinado a ser. A corola! Uma história cheia de tradição, espiritualidade, romance e segredos antigos. Cola ela, da segunda a quinta às 20h30 no Manning Magic. A tua história de amor daria uma novela? No mês do amor, a Star Times tem mais de 20 prémios para celebrar histórias de amor como a tua. Recarregue os pacotes clássico ou smart mensal e participe do nosso passatempo acessando o Facebook Star Times Moçambique. De forma criativa, conte-nos a tua história de amor referenciando uma novela do canal Novela P. Partilhe com seus amigos para mais likes, aumentando as suas chances de ganhar. Star Times, onde a tua história de amor merece virar novela. Jogue, ganhe pontos e converta em dinheiro. Só na Betway. Pronto para a diversão? Nós temos tudo. A GoTV tem mais programas para ti. Queres mais drama? Tem de dar certo.